Testemunho CCB. Pastor supera crise espiritual após sonho revelador. A mão de Deus que transformou a dor em milagre. Capítulo 1. A tempestade silenciosa. O sol da tarde filtrava-se pelas janelas do pequeno escritório da Congregação Cristã no Brasil, iluminando os livros de estudo bíblico empilhados sobre a mesa de madeira escura. O pastor João Batista Silva, 48 anos, 25 deles dedicados ao ministério, encostou-se à cadeira de couro desgastado pelo tempo e fechou os olhos por um instante. O peso nos ombros não era apenas do cansaço físico após mais um dia de visitas aos irmãos doentes e reuniões com os obreiros, mas de algo muito mais profundo, uma crise espiritual que o consumia há meses. Senhor, até quando? Sussurrou, os dedos entrelaçados como se tentassem segurar as promessas que pareciam escorrer entre eles. Do lado de fora, o som das crianças brincando no pátio da igreja misturava-se ao murmúrio das irmãs preparando o café para a próxima reunião de oração. Tudo parecia normal, mas dentro daquele coração, uma batalha silenciosa se travava. O pastor João sempre fora um homem de fé inabalável, conhecido por sua pregação firme e por seu jeito acolhedor de ouvir os problemas dos irmãos. Mas agora ele próprio se via sem respostas. Como posso guiar este rebanho se minha própria alma está sedenta? Pensou, enquanto folheava distraidamente um exemplar da Bíblia Sagrada edição CCB, marcada com anotações de anos de estudo. Sua esposa, Irmã Maria, percebera a mudança. Nas últimas semanas ele acordava no meio da noite, suado, como se tivesse lutado com algo invisível. Às vezes ficava horas em silêncio durante as refeições, os olhos perdidos em algum ponto distante, como se buscasse uma saída em um labirinto que só ele enxergava. João, você não está bem. Fala comigo, amor. Ela dissera naquela mesma manhã, enquanto servia o café com pão caseiro, feito com as próprias mãos como sempre. É só cansaço, Maria. A obra é grande e as forças são poucas. Respondeu ele, evitando seu olhar. Mas ambos sabiam que não era apenas cansaço. Capítulo 2. A raiz do sofrimento. A crise não surgira do nada. Há um ano, o pastor João enfrentará uma provação que abalara sua fé, a perda de seu filho mais velho, Daniel, em um acidente de carro. O jovem de 22 anos, promissor obreiro e estudante de teologia, fora tirado deste mundo em um instante, deixando para trás um vazio que nem mesmo as escrituras pareciam preencher. Por que, Senhor? Ele era tão dedicado. Por que não poupaste meu filho? Clamara João, ajoelhado ao lado do caixão branco, enquanto as lágrimas molhavam o lenço que a irmã Maria lhe estendera em silêncio. Os irmãos da igreja o cercaram com orações e palavras de consolo, mas nenhuma delas conseguia alcançar a dor que se enraizava em seu peito. Ele continuará a pregar, a visitar os enfermos, a batizar novos convertidos, mas seu coração já não cantava os hinos com a mesma alegria. As palavras saíam dos lábios, mas a fé, antes tão viva, agora parecia um fogo que se apagara, deixando apenas brasas frias. Pastor, o irmão precisa descansar, dissera o irmão Antônio, um dos anciãos da congregação, após uma reunião em que João quase desmaiara de exaustão. Descansar? Como posso descansar se minha alma não encontra paz? Responderá ele com um tom de amargura que o surpreendeu a si mesmo. Até mesmo os sonhos se tornaram um campo de batalha. Todas as noites, via-se em um deserto infinito, chamando por Daniel, mas a voz ecoava sem resposta. Até que numa madrugada tudo mudou. Capítulo 3. O sonho revelador, a voz que veio do céu. Era uma noite de quinta-feira, dia de Santa Ceia. O pastor João adormeceu tarde, após horas de estudo para a pregação do dia seguinte. Mas desta vez o sono não foi tranquilo. De repente ele se viu em um grande salão branco, iluminado por uma luz que não vinha de nenhuma lâmpada, mas parecia emanar de tudo ao redor. No centro, uma mesa comprida como a da última ceia estava posta com pães e cálices brilhantes como ouro. Mas não havia ninguém sentado. Onde estão os convidados? Perguntou João confuso enquanto caminhava em direção à mesa. Foi então que ouviu uma voz, suave mas poderosa, que parecia vir de todas as direções. João, meu servo, por que estás com o coração tão pesado? Ele reconheceu aquela voz. Era a mesma que o chamara anos atrás, quando ainda era um jovem incerto, trabalhando como mecânico em São Paulo. A mesma voz que o levará a deixar tudo para seguir o ministério. Ajoelhou-se, tremendo. Senhor, é por causa do Daniel. Por que o tiraste de mim? A luz intensificou-se e uma mão, não uma mão humana, mas uma presença divina, tocou seu ombro. Não havia forma, apenas uma sensação de paz tão profunda que suas lágrimas secaram instantaneamente. Daniel não se foi. Ele está aqui comigo. E tu, João, ainda tens uma missão.
Não é hora de desanimar, mas de levantar-te e prosseguir. Mas como, Senhor? Minha fé está fraca, confessou, a voz quebrada. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo quando não vês. Olha, de repente a visão mudou. João viu-se de volta à sua igreja, mas não como estava agora, e sim cheia de pessoas, jovens e idosos, cantando com alegria. E no meio deles, Daniel, sorrindo, vestindo a mesma túnica branca dos anjos que João vira em sonhos quando criança. Ele está contigo, João. Sempre esteve. E tu também estarás comigo quando tua obra aqui terminar. Mas agora volta. Teus irmãos precisam de ti. Capítulo 4. O despertar e a decisão. João acordou de repente, suado, mas com uma certeza que não sentia há meses. O relógio marcava 3 horas da manhã. Sem hesitar, ajoelhou-se ao lado da cama e começou a orar em voz alta, algo que não fazia desde a morte do filho. Perdoa-me, Senhor. Perdoa minha dúvida, minha fraqueza. Eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Irmã Maria acordou com o som de sua voz e ao vê-lo chorando, mas agora com um brilho diferente nos olhos, soube que algo havia mudado. João, o que aconteceu? Perguntou, sentando-se na cama. Deus falou comigo, Maria. Ele me mostrou que Daniel está bem, e que eu ainda tenho trabalho aqui. Respondeu, enxugando as lágrimas com as mãos. Ela o abraçou forte, e pela primeira vez em um ano sentiram paz. Capítulo 5. A transformação visível. No domingo seguinte, quando o pastor João subiu ao púlpito, os irmãos notaram a diferença imediatamente. Seu rosto, antes marcado pela tristeza, agora irradiava uma luz serena. Sua voz, ao ler Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido, tremia não de dor, mas de gratidão. Irmãos, hoje eu venho diante de vocês não como um homem derrotado, mas como um homem que Deus resgatou das trevas. Começou, e muitos dos presentes sentiram um arrepio. Ele então contou com detalhes sobre o sonho, sobre a voz, sobre a visão de Daniel na glória. E quando terminou, não houve um olho seco na congregação. Glória a Deus! Exclamou a irmã Rosa, uma das mais antigas da igreja, levantando as mãos. Aleluia! O Senhor é fiel! Ecoou o irmão Pedro, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Após o culto, muitos se aproximaram para abraçá-lo. Alguns confessaram que também passavam por provações e que suas palavras haviam renovado sua esperança. Pastor, eu estava pensando em desistir, mas agora vejo que Deus não nos abandona, disse um jovem obreiro com a voz embargada. João o olhou nos olhos e colocou a mão em seu ombro. Nunca desista, meu irmão. Mesmo quando não vemos, ele está agindo. Capítulo 6. Os frutos da restauração. Nos meses que se seguiram, a vida do pastor João e de toda a congregação mudou profundamente. O reavivamento espiritual. Os cultos, antes marcados por uma certa formalidade, tornaram-se momentos de intensa unção. Muitos irmãos que haviam se afastado voltaram, atraídos pela nova chama que ardia na igreja. As reuniões de oração passaram a durar até altas horas, com testemunhos de cura e libertação. Até mesmo os jovens, antes desinteressados, começaram a participar ativamente, formando grupos de estudo bíblico. 2. O Ministério de Consolo. João, que antes evitava falar sobre dor, agora se tornou um porto seguro para aqueles que sofriam. Uma irmã que perderá o marido em um acidente procurou-o chorando. Pastor, como o Senhor conseguiu superar? Não superamos, minha irmã. Apenas entregamos a Deus. E Ele, em sua misericórdia, nos sustenta. Respondeu enquanto oravam juntas. 3. A expansão da obra. Com a fé renovada, a igreja começou a crescer. Novas famílias chegavam todos os domingos, atraídas pela mensagem de esperança. Um terreno vizinho foi comprado e os irmãos, unidos, começaram a construir um salão maior para abrigar a crescente congregação. Até mesmo pastores de outras denominações vieram ouvir João pregar, admirados com a unção que agora fluía em suas palavras. 4. O reencontro com a alegria. João voltou a cantar os hinos com o mesmo entusiasmo de antes. Sua voz, antes abafada pela tristeza, agora ecoava com força. Glória, glória, aleluia! Glória ao Cordeiro Imaculado! Irmã Maria, que tanto sofrerá ao lado do marido, agora ouvia sorrir novamente, e isso era seu maior milagre. Capítulo 7. A lição aprendida. Até os valentes tropeçam, mas Deus os sustenta. Uma tarde, enquanto tomava café com os anciãos da igreja, o irmão Antônio fez uma pergunta que muitos queriam fazer. Pastor, o senhor já havia passado por uma crise assim antes? João pensou por um momento, olhando para o café que esfriava em sua xícara. Não dessa forma. Mas aprendi algo, irmãos, até os mais fortes tropeçam.
Até os que parecem inabaláveis têm suas noites escuras. Mas a diferença não está em nunca cair, está em levantar-se com a ajuda de Deus. Respondeu, enquanto os outros assentiam. E como o Senhor soube que era Deus falando no sonho, e não apenas sua imaginação? Perguntou a irmã Clara, uma jovem convertida recentemente. João sorriu, lembrando-se daquela noite. Porque, minha irmã, quando Deus fala, algo dentro de você sabe. Não é como um pensamento comum. É como, fez uma pausa, como se sua alma reconhecesse a voz do Pai. E depois que ele fala, nada mais é igual. Silêncio tomou conta da sala por um instante, até que o irmão Pedro, o mais idoso do grupo, levantou as mãos em gratidão. Louvado seja Deus que não nos deixa perecer, mas nos restaura quando estamos quebrados. Capítulo 8. Um novo chamado, ide e pregai. Com a fé restaurada, o pastor João sentiu um novo chamado, levar sua história a outras congregações. Começou a ser convidado para conferências e encontros de obreiros em diferentes cidades, onde compartilhava não apenas sua vitória, mas também sua fraqueza, mostrando que Deus usa vasos quebrados. Em uma dessas viagens a uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, conheceu um jovem pastor que estava prestes a desistir do ministério após perder a esposa em uma doença. Eu não tenho mais forças, pastor João, confessou o jovem com os olhos inchados de chorar. João o olhou com compaixão e contou-lhe sobre Daniel, sobre a noite escura de sua alma, e sobre o Deus que nunca abandona. Meu irmão, se Deus pode me levantar, Ele pode te levantar também. Não desista agora. Sua história ainda não terminou. O jovem pastor, após horas de conversa e oração, decidiu continuar. Mais tarde, escreveu a João uma carta. Pastor, suas palavras me salvaram. Hoje voltei a pregar com alegria. Obrigado por ser um instrumento de Deus em minha vida. Capítulo 9. O legado de um homem que não desistiu. Anos se passaram. A pequena congregação que João pastoreava tornou-se uma das mais ativas da região, conhecida não apenas pelos cultos cheios, mas pelo amor que transbordava de seus membros. Casamentos foram restaurados. Viciados se libertaram. Doentes receberam cura. Desanimados encontraram propósito. E no meio de tudo isso estava o pastor João, não mais como um homem perfeito, mas como um testemunho vivo de que Deus transforma dor em milagre. Uma noite, enquanto revisava seus sermões para a semana seguinte, João olhou para a foto de Daniel em sua mesa. Sorriu e sussurrou: Filho, você estava certo. Valeu a pena confiar. E com o coração cheio de gratidão, continuou seu trabalho, sabendo que até o fim sua história seria uma só. A história de um Deus que nunca desiste de nós. Fim, ou melhor, apenas o começo de uma nova jornada de fé. Reflexão final. E você? Já passou por uma noite escura? Se você que lê esta história está passando por um momento de dúvida, dor ou desânimo, saiba que não está sozinho. Até os gigantes da fé tiveram suas batalhas. Mas a mensagem do pastor João é clara. Deus não promete um caminho sem tempestades, mas promete ser nosso refúgio em cada uma delas. Você já sentiu que sua fé estava fraca? Ore como João: Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Já perdeu alguém amado? Lembre-se, a morte não é o fim para quem está em Cristo. Já pensou em desistir? Não faça isso. Sua história pode ser o testemunho que alguém precisa para não desistir também. Deus está agindo. Mesmo quando não vemos, Ele está preparando algo maior, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1h37. Que este testemunho fortaleça sua fé e lembre você, após a noite sempre vem a manhã. E com ela, a voz de Deus chamando você de volta. Aleluia! Glória a Deus! Pessoa levantando as duas mãos em comemoração com tom de pele médio claro fogo. Testemunho CCB. Pastor supera a crise após sonho revelador. Deus encaminhou solução, parte final, a restauração e o milagre que veio depois. O despertar da fé, o dia seguinte ao sonho. O sol da manhã seguinte entrou pela janela do quarto do pastor João como um lembrete divino. Eu estou aqui. Ele acordou com o coração ainda acelerado, as imagens do sonho gravadas em sua mente como se fossem reais. A voz que ouvirá não era apenas um eco de sua imaginação. Era Deus falando diretamente com ele. Senhor, se foi o Senhor quem me falou, dê-me um sinal hoje, sussurrou, ainda deitado, as mãos trêmulas apertando o lençol. Maria, sua esposa, já estava na cozinha preparando o café. O cheiro de pão caseiro e café fresco enchia a casa, um contraste com a tempestade emocional que João ainda carregava. Ela notou sua expressão abatida ao entrar no quarto. João, você não dormiu bem? Seu rosto está pálido. Tive um sonho, Maria. Um sonho que mudou tudo. Sua voz falhou. Ele não sabia por onde começar.
Ela sentou-se na beira da cama, colocando a mão sobre a dele, como fazia há 25 anos de casamento sempre que ele precisava de força. Conte-me, meu amor. Deus não nos dá sonhos sem propósito. E então, entre lágrimas e pausas, João relatou cada detalhe: a escuridão, a voz, a mão estendida, a promessa de que o que foi perdido será restaurado. Maria ouviu em silêncio, mas seus olhos brilhavam com uma fé que João não via há meses. Isso não é coincidência, João. É Deus respondendo às nossas orações. Você lembra o que o irmão Paulo disse no culto semana passada? Que às vezes Deus nos leva ao deserto para nos falar no silêncio. João lembrou. O irmão Paulo, um dos presbíteros mais sábios da congregação, tinha falado justamente sobre Elias e sua crise de fé em 1 Reis 19. Até os profetas desanimam, mas Deus nunca os abandona. O sinal prometido, uma ligação inesperada. Enquanto tomavam café, o telefone de João tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu com cautela. Pastor João? Aqui é o irmão Roberto, da congregação de São Paulo. Não sei se o senhor se lembra de mim, mas estive no culto nacional ano passado. João franziu a testa. Sim, lembrava vagamente um irmão alto, de voz calma, que tinha se aproximado depois de uma pregação sobre a providência divina. Claro, irmão Roberto. Em que posso ajudá-lo? Bem, pastor, eu trabalhei muitos anos na área de seguros. Ontem, enquanto orava, senti um peso no coração pelo Senhor. Não sei explicar, mas Deus me levou a lembrar de um caso antigo, de um cliente que era dono de uma seguradora pequena. Ele faleceu recentemente, e sua família está procurando alguém de confiança para assumir o negócio. Pensei no Senhor imediatamente. João quase deixou cair o telefone. Uma seguradora? Justamente agora? Irmão, isso é uma bênção. Mas por que o Senhor pensou em mim? Porque o Senhor sempre falava sobre a importância de os servos de Deus serem exemplos também no trabalho secular. E confesso, ontem sonhei com o Senhor em um escritório, assinando papéis. Achei que fosse só impressão, mas hoje, ao acordar, senti que deveria ligar. Maria, que ouvia do lado, cobriu a boca com as mãos, os olhos cheios de lágrimas. Deus é fiel, ela exclamou. João anotou os contatos, agradeceu ao irmão Roberto e desligou. Silêncio. Então, ele olhou para Maria e disse, com a voz embargada: E se eu tivesse desistido ontem? Ela abanou a cabeça firme. Mas você não desistiu, porque Deus não permitiu. A batalha espiritual. O inimigo não desiste tão facilmente. No entanto, o caminho não seria tão simples. Naquela mesma tarde, enquanto João se preparava para ir à congregação, uma dor aguda no peito o fez cambalear. Maria, assustada, correu para pegar seus remédios. João, você está bem? Seu rosto está cinza. É como se algo me apertasse aqui. Ele apontou para o coração, suando frio. Maria orou em voz alta, impondo as mãos sobre ele. Em nome de Jesus, qualquer doença, qualquer ataque do inimigo, sai agora deste corpo. O sangue de Cristo nos cobre. Em segundos, a dor desapareceu. João respirou fundo, aliviado, mas sabia, era uma guerra espiritual. O diabo não quer que eu vá adiante. Ele sabe que se eu me levantar, outros serão abençoados. Maria concordou, séria. Por isso temos que jejuar e orar. Não é só uma oportunidade de trabalho, é uma batalha pela nossa fé e pelo nosso chamado. Eles se ajoelharam ali mesmo, na sala, e clamaram a Deus por proteção. João sentia como se uma nuvem escura pairasse sobre ele, mas, desta vez, não cederia. O reencontro com a congregação, o peso da responsabilidade. Naquela noite, João subiu ao púlpito com o coração pesado, mas determinado. Os irmãos notaram a diferença em seu olhar, não mais o brilho apagado dos últimos meses, mas uma chama renascida. Irmãos, hoje não vim trazer uma mensagem preparada. Vim compartilhar o que Deus tem feito na minha vida, começou, a voz trêmula. E então, com sinceridade crua, ele contou tudo. A depressão, as noites de insônia, a tentação de abandonar o ministério, o sonho, a ligação do irmão Roberto. Não havia vergonha, apenas transparência. Satã quis me derrubar, mas Deus me segurou. E se ele fez por mim, fará por vocês também. O templo explodiu em glórias. Muitas lágrimas foram derramadas. Depois do culto, vários irmãos se aproximaram. A irmã Clara, viúva há 2 anos, abraçou-o chorando. Pastor, eu também pensei em desistir. Obrigada por me mostrar que não estou sozinha. O jovem Davi, que havia se afastado por causa de vícios, disse: Hoje eu decidi voltar. Se Deus pode restaurar o Senhor, pode me restaurar também. Até o irmão Antônio, um dos mais críticos, apertou sua mão e disse: Peço perdão por ter duvidado de você. Deus usa os fracos para confundir os fortes.
João entrou em casa naquela noite com uma certeza: Deus não o tinha curado apenas por ele, mas por toda a congregação. Os passos da restauração, da teoria à prática. Nos dias seguintes, João e Maria começaram a colocar em prática o que Deus tinha revelado. A seguradora. Após várias reuniões e orações, João assumiu a administração da pequena seguradora deixada pelo falecido cliente. Não era um negócio milionário, mas suficiente para sustentar a família e permitir que ele continuasse no ministério sem a pressão financeira que o asfixiava. 2. A terapia espiritual. Com a orientação do presbítero Paulo, João começou a participar de um grupo de apoio para líderes cristãos que enfrentavam esgotamento. Lá, aprendeu que pedir ajuda não era fraqueza, mas sabedoria. 3. O reavivamento familiar. João e Maria passaram a ter um tempo devocional em família todas as manhãs, algo que haviam negligenciado nos últimos anos. Os filhos que antes mal falavam com o pai começaram a se abrir, compartilhando suas próprias lutas. 4. O ministério renovado. João voltou a visitar os enfermos, a orar pelos necessitados e a pregar com unção. Não mais por obrigação, mas por amor genuíno. O milagre que veio depois, a restauração do que foi perdido. 3 meses depois do sonho, algo inesperado aconteceu. João recebeu uma carta do banco. Tremendo, abriu o envelope. Era uma notificação de que, após uma revisão nos processos, a dívida da casa havia sido perdoada devido a um erro administrativo da instituição. Não era um perdão parcial, era tudo. Deus, tu és real! João gritou, caindo de joelhos no chão da sala. Maria correu ao ouvir seu grito, pensando que algo ruim tinha acontecido. Ao ver a carta, ela também chorou, abraçando-o forte. Ele cumpriu sua promessa. O que foi perdido foi restaurado. Mas Deus não parou por aí. Naquele mesmo mês, o filho mais velho, que havia se afastado da fé, voltou para casa arrependido. A congregação cresceu, com várias famílias novas sendo batizadas. João recebeu um convite para pregar em um grande congresso de líderes, onde seu testemunho tocaria centenas. A lição que ficou: a noite escura tem um propósito. Hoje, anos depois, o pastor João olha para trás e entende. Deus não me levou àquele vale para me destruir, mas para me refinar. Ele queria que eu dependesse totalmente dele, não das minhas forças. E quando pensei que tudo estava perdido, ele mostrou que estava apenas preparando a restauração. Agora, sempre que um irmão desanimado chega até ele, João compartilha 3 verdades que aprendeu na dor. Deus não se impressiona com suas lágrimas, ele as guarda em sua garrafa. Salmo 56, 8.2. O diabo ataca mais quem tem um chamado maior. Se você está sendo bombardeado, é porque é uma ameaça para o inferno. 3. A noite escura da alma não dura para sempre. Se você persistir em oração, amanhã sempre chega. Um novo chamado, ajudando outros a saírem do vale. Hoje, além de pastorear, João lidera um ministério de aconselhamento para líderes cristãos em crise. Ele escreve, viaja e compartilha seu testemunho, sempre com a mesma mensagem. Se Deus fez por mim, Ele fará por você. E quando alguém pergunta, como o Senhor superou, ele responde, não fui eu, foi Deus. Eu apenas me deixei ser levantado. E você? Está no vale ou na montanha? Se você está lendo esta história e se identifica com a dor do pastor João, saiba isto. Deus vê suas lágrimas. Mesmo quando você ora e não sente resposta, Ele está trabalhando. A batalha é real, mas a vitória já está garantida. Jesus já venceu o inferno. Você só precisa segurar na mão dele. O que o inimigo quis usar para te destruir, Deus usará para te promover. Talvez você esteja em uma noite escura agora. Talvez esteja pensando em desistir. Mas lembre-se, depois da meia-noite vem a alvorada. E com ela a voz de Deus dizendo, levanta-te e resplandece porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, 1. Aleluia! A Deus toda a glória. Pessoa levantando as 2 mãos em comemoração com tom de pele médio claro fogo. Que este testemunho seja um farol para quem está no escuro. Deus está contigo. Não desista agora.